Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, nesse vídeo sobre o nosso tema de cultura do Extremo Oriente, né? Falando aí da segunda civilização do Extremo Oriente, que é a civilização chinesa. No último vídeo nós trabalhamos a civilização hindu, tá? Por volta do ano 3000 a.C., nós temos aí os registros arqueológicos, né, das primeiras tribos chinesas que se sedentarizaram na região de dois grandes rios que cortam a China, que é o Rio Azul e o Rio Amarelo, né? Assim, seguindo aquele exemplo que a gente falou no vídeo anterior, né? Se assemelha muito às outras civilizações do mundo antigo, como a egípcia, como a Mesopotâmia, como a hindu, né, que se sedentarizou às margens do rio Indo, do rio Ganges, na Índia. Então, a importância desses grandes cursos de água, né, que, de certa forma, favoreceram a formação dessas civilizações. E assim como na Mesopotâmia, como os povos mesopotâmicos, os chineses também se destacaram por construção de grandes obras arquitetônicas com técnicas extremamente sofisticadas, construindo diques, canais, né, voltados principalmente para a irrigação de suas lavouras. Então, a dependência, né, dessas civilizações com a utilização da água na agricultura. Não é à toa que nos últimos anos aí nós temos uma expansão, né, daquele conceito de crescente fértil. A crescente fértil, na verdade, ela se estende do Egito, do Nilo, passa ali no Oriente Médio pelo Rio Jordão, pelo Rio Tigre Eufrates, pelo Rio Indo na Índia e chega até o Extremo Oriente com o Rio Amarelo, o Rio Azul, né, onde você tem ali grandes civilizações que se formaram graças à presença desses cursos de água, tá? Além da agricultura e além da criação de animais, porcos, ovelhas, cavalos, né? Os chineses também ficaram famosos, né, no mundo antigo pela produção de artesanato de extrema qualidade, né? Principalmente dois produtos, a seda e a porcelana, que chegavam até o Ocidente através desse caminho aqui que a gente conhece como Rota da Seda. Nós vamos falar, né, de vários formação aqui dos reinos, das dinastias chinesas, mas esse mapa aqui ilustra muito bem. Então esse caminho aqui, ó, que saía lá da China e chegava até o Mediterrâneo, era a famosa Rota da Seda. Esse comércio, né, realizado aqui é uma região de desertos, principalmente pelas caravanas árabes, né, que cruzavam esses desertos e traziam essas mercadorias, esses produtos para Constantinopla e para o norte da África, e esses produtos eram comercializados em toda a Europa, não só no mundo antigo, mas também no período medieval, tá? E essas mercadorias, né, faz com que nós temos uma ligação aí entre Ocidente, Oriente, né, de que remonta a muito tempo, antes mesmo do início do ciclo das chamadas grandes navegações, tá? Na sociedade chinesa, de uma forma geral, os governantes eles possuíam um caráter sagrado, né? A terra, em sua grande maioria, pertencia ao Estado, tá? De uma forma geral. Estou falando isso em todas as dinastias, o sistema se repete, tá? Os nobres, a nobreza, em sua grande maioria, é funcionária do Estado chinês, então responsável pelas funções burocráticas e administrativas do Estado chinês, e a grande parcela da população camponesa trabalhava na terra e revertia parte dessa produção pagando tributos, pagando impostos. De uma forma geral, as condições de vivência dessa civilização eram muito precárias. A pobreza ela era sistemática na China, né? Tirando ali um pequeno grupo privilegiado da nobreza e da família real, a grande maioria da população chinesa vivia na pobreza, né? E grande população mesmo, porque você no período ali do século II a.C., a China já tinha 50 milhões de habitantes, tá? Então, mais gente do que todo o Império Romano, por exemplo, só num país. A dinastia Shang foi a primeira
de uma série de famílias que governaram a China. O que é uma dinastia? Uma dinastia é uma família real que governa um reino, um império, durante um determinado período, né? Essa dinastia ela vai se estabelecer ali por volta do ano 2500 a.C., e é ela que cria as bases, né, da cultura chinesa, no sentido da escrita pictográfica, né, que é aquela escrita tradicional utilizada na China, a construção de palácios, a construção das primeiras cidades fortificadas, né? Enfim, então começa a se estabelecer os moldes gerais dessa civilização. O imperador é a autoridade maior suprema na China, né? Porém, você não tem aqui um estado unificado, você tem vários reinos independentes que constantemente vão estar em guerra, então você vai ver que vamos falar de várias dinastias vão se suceder no poder justamente por causa das guerras internas e também de revoltas populares contra as situações de exploração e pobreza típica dentro daquela região. Enfim, então é um ambiente político bastante conturbado, tudo bem? Vamos lá. No século III a.C., nós temos a segunda dinastia, que é a dinastia Qin. Essa dinastia ela ficou marcada pelo processo de unificação, né, de todos os reinos e povos chineses, iniciando aí um dos maiores impérios da história. Então, para você ter uma ideia, os territórios chineses aí avançaram bastante, né, construindo um país com dimensões avantajadas, continentais, tá? E o sucesso da unificação dos Qin, né, está no domínio de uma nova tecnologia que é a metalurgia do ferro. Foi a chave para que essa dinastia conseguisse se estabelecer. Além de se estabelecer, os imperadores da dinastia Qin destacaram-se por construções de grandes obras públicas, como, por exemplo, uma rede bem sofisticada de estradas e canais que ligavam, né, as várias regiões do império, facilitando, né, a circulação de mercadorias e do exército. E foi nesse período que começou a ser construída o monumento chinês mais famoso da história, que é a tal da Muralha da China, né, que se estende por mais de 700 quilômetros. Dizem que dá para ver, inclusive, da Lua, né, do espaço, essa obra de arquitetura. E o objetivo da muralha era proteger a China, principalmente na parte norte, da invasão dos mongóis, que é um povo seminômade que vivia ali nas estepes da atual Sibéria russa e da Mongólia, né? Só que essa muralha não adiantou muito não, né? Os mongóis conseguiram invadir a China algumas vezes, mesmo com a muralha. Tudo bem, pessoal? A construção dessas grandes obras, ela teve um custo humano enorme. A construção de canais e a construção da Grande Muralha fez com que uma série de guerras civis eclodissem dentro da China, né? E isso provocou a sucessão, né, o estabelecimento de uma nova dinastia, que é a dinastia Han, que isso aconteceu por volta ali do ano 202 a.C. O último imperador, né, da dinastia Qin foi o Shi Huang, e inclusive é famoso o seu túmulo, né? Os famosos soldados de terracota. Para você ter uma ideia, mais de 700 soldados de barro foram esculpidos ali, né, para guardar a tumba desse imperador chinês, um dos conjuntos arquitetônicos artísticos mais belos da China antiga. Tá? A dinastia Han deu continuidade a esse processo de expansionismo da dinastia Qin, né, fortalecendo aí as fronteiras do império e anexando também novos territórios, chegando inclusive próximos, né, à fronteira do atual Vietnã e do Afeganistão, para você ter uma ideia de como a China se expandiu. Vamos dar uma olhada lá no mapa para vocês reverem, né? Então você está saindo de uma China que tinha mais ou menos esse território aqui, né, com a dinastia Qin, e chega até, né, aqui nesse território aqui do Sudeste Asiático com a dinastia Han, né, que é a próxima dinastia que substituiu a dinastia Qin. A dinastia Han ela durou muito pouco, né? No ano 184 a.C., nós temos uma nova guerra civil provocada aí pelas condições de pobreza e de miséria internas da China, e isso vai provocar a ascensão de um novo grupo, que é a dinastia Sui, né?
Nesse período, nós temos aí a construção de um grande canal que ligava os dois maiores, né, os dois principais rios da China, o amarelo e o azul, que a ideia era você facilitar o trânsito e o comércio, mas era uma obra que foi muito cara, que teve um custo humano muito elevado, sempre essa questão do custo humano elevado, né? É engraçado, né, que isso não afeta o crescimento demográfico chinês, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mais uma vez, nós temos um momento de rebelião interna, e aí uma nova dinastia vai se estabelecer, que é a dinastia Tang, né? Tang, não é aquele Tang que suco, aquele pozinho que você joga lá na água para fazer suquinho. Dinastia Tang. Essa é a última dinastia que governou a China antiga, tá? Essa dinastia ela vai perdurar, né, até a nossa Idade Média. Nós não vamos falar do medievo chinês, nós estamos estudando a China antiga, beleza? Tudo bem? Bom, aspectos da cultura chinesa de uma forma geral, né? Apesar de você ter várias dinastias, vários momentos de centralização monárquica, né? Não se estabeleceu uma religião oficial de Estado. Então, basicamente, nós temos três grandes correntes religiosas na China. O budismo, que a gente já falou um pouco dele ali na aula de da civilização hindu, né? Então, o budismo, fundado pelo Siddhartha Gautama, pregava aquela ideia de desapego aos bens materiais, né? Desapego aos desejos, aos prazeres carnais, o objetivo de uma elevação espiritual a um estado chamado de nirvana, a crença na reencarnação, enfim, né? O confucionismo, que deriva-se, né, das ideias do filósofo Confúcio, que é um dos mais importantes filósofos da China antiga, tá? Que não é bem uma religião, mas sim uma filosofia de vida, né? E o taoísmo, que foi fundado por volta do ano 1800 a.C., e prega a ideia do equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ser em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Essa é a forma de se alcançar a verdadeira felicidade, tá? Independentemente da vertente, se é budista, se é confúcio, se é taoísmo, um outro culto religioso muito importante na China é o culto aos antepassados. Então, o chinês ele cultua muito a memória daqueles que já não estão mais entre nós. Eu vou citar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês já viram, né? Alguém assistiu o filme da Mulan? Lembra do filme do Mulan? Pois é, antes da Mulan ir pra guerra, né? Ela vai lá naquele templo que tem dentro da casa dela, né? Conversa com aquele dragãozinho, né? Que vai com ela lá, é tipo um guardião, né? Dos espíritos dos antepassados. Então você tem essa questão dos antepassados, né? Muito presentes ali na cultura chinesa. Outro aspecto muito lembrado da cultura chinesa de uma forma geral é a questão do calendário, né? Do zodíaco chinês, que está dividido em ciclos de 12 anos. Cada ano tem um animal representante, então ano rato, ano macaco, ano, enfim, né? E falou em animal, chinês quer flitar para comer, né? O chinês come qualquer animal, é impressionante. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra oportunidade também. Além disso, nós temos as questões culturais tecnológicas, né? Graças aos chineses, chegou ao Ocidente pólvora, papel, bússola, né? Macarrão, olha que coisa linda, pastel, olha que coisa linda. Enfim, nós temos um leque de grandes contribuições tecnológicas, técnicas, né? Que chegaram, né, ao Ocidente, vindos, né, desse contato dos árabes e de outros povos com os chineses através da Rota da Seda. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos trabalhar uma outra civilização do Extremo Oriente, que é a civilização japonesa, que é diferente do chinês, viu? Não confunde os dois não. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.